Qual é o grande erro que tu não pode cometer no alto padrão? É o erro de posicionamento. Quando tu erra em posicionamento, tu erra em qualidade percebida. E tu erra quando tu erra em posicionamento, tu tá errando na maneira com que tu vai ser remunerado. Se tu erra no alto padrão, tu não vai ser reconhecido. Se tu erra no posicionamento, tu não vai ser reconhecido como alguém competente. Só conheço um jeito de ter sucesso na arquitetura, que é construindo uma marca, ou seja, um nome. E para o teu nome se destacar no mercado, ele precisa estar sustentado em 3 pilares: atração, técnica e lucro. Seja bem-vindo ao podcast Estratégia Arquitetura. O grande erro que um arquiteto não pode cometer a querer entrar e se destacar no alto padrão, principalmente entrar, né? Sem esse erro tu não entra. E qual é esse grande erro, Leonardo? Qual é? Esse grande erro ele está simbolizado num nome, né, numa palavra, mas ele se ramifica para muitos pequenos erros, para muitos outros erros, né, para vários outros. E o que é esse erro? É definitivamente o posicionamento. É o posicionamento. Eu conheço muitos arquitetos que querem grandes clientes, que querem clientes que pagam bem por seus projetos, que querem clientes que pagam valores legais, mas por não ter consciência de como fazer um posicionamento correto, não estão atraindo. Um posicionamento errado faz com que tu dispute projeto por preço e não pelo que deve ser, né? Que é pela tua marca, pela tua singularidade. Tu tem que conquistar um projeto, tu tem que conquistar clientes pelo que tu é, pela tua arquitetura autoral, pelo teu atendimento, pela tua personalidade. Da mesma maneira que um relacionamento amoroso acontece, também pelo que a pessoa é, né? A pessoa não... Se tu tá apaixonado por um rapaz, se tu tá apaixonado por uma garota, tu não quer alguém que seja mais fácil, que more mais perto. Não, tu quer aquela pessoa específico, mesmo que ela more longe, mesmo que seja mais difícil para tu conseguir acessar ela. Tu quer aquela pessoa específica. Aquela pessoa é única, aquela pessoa é singular, aquela pessoa ela é exclusiva, ela é única, tá? Então esse é exatamente o processo que a gente tem que construir na arquitetura. É esse nome. E mesmo que tu custe mais caro do que os outros arquitetos da cidade, o cliente te quer. O cliente te quer. Ontem, um cliente ligou aqui para o escritório e ele comentou, né, a Mônica atendeu o telefone e ela me disse: Leonardo, tem um cliente que ligou, disse que mandou e-mail já faz quase 15 dias e não teve resposta. Daí eu fui procurar e realmente tinha enviado um e-mail e eu não tinha visto, né? Muita coisa acontecendo na minha vida e eu dei não tinha notado aquele e-mail e eu fui ler o e-mail e ele estava, esse potencial cliente, ele estava querendo saber como funcionava o escritório e ele disse que tinha comprado um terreno que tem uns 1.500, quase 2.000 metros quadrados, ou seja, um terreno bem grande, num condomínio fechado de uma cidade aqui perto, que segundo ele é o condomínio mais top da cidade. Só que ele queria construir uma casa pequena. Ele queria construir uma casa em torno de 250 metros quadrados. Na cabeça dele, a casa daria essa dimensão, né? Que geralmente dá um pouco mais, porque ele pensou: nossa, um apartamento de 250 metros quadrados tem tudo que eu preciso. Então, se eu vou construir uma casa de 250 metros quadrados, eu também terei tudo que eu preciso. Só que não é assim, porque a casa, quando se converte um apartamento, o que tem no apartamento numa casa fica maior, né? Porque tem depósitos, tem garagem, tudo que isso não entra na área do apartamento. Ok, dito isso, o cliente estava vendo: Leonardo, as casas de vocês, né, as casas da Mother são sempre muito grandes. Eu não sei se o tipo de projeto que eu quero estaria à altura, né? Estaria à altura dos projetos de vocês. Se vocês aceitariam esse tipo de projeto.
E então no próprio e-mail ele descreveu e isso o cliente se posicionou de uma maneira, o cliente estava tentando pedir permissão, né, para ver se podia ser nosso cliente. Essa pessoa estava pedindo permissão para ver se podia fazer parte da nossa carteira de cliente. E depois eu liguei para ele. No fim da tarde, ontem, eu liguei para ele, conversamos bastante. E ele, né, de novo, enfatizou e mais ainda essa dúvida dele. E eu disse que sim, né? Não era uma questão de área, mas sim uma questão de estilo. O nosso critério de escolha de cliente não era uma questão do tamanho da casa, do tamanho do imóvel, mas sim uma questão de estilo. Se o estilo que ele queria fosse um estilo que não fosse com o nosso, realmente eu ia dispensar, eu ia dizer que eu ia aconselhar um outro escritório, que talvez tentar ajudar ele, algum que fosse parecido com o que ele quer. Agora, como o estilo, eles que adoram os projetos que a gente produz, ele queria dentro daquele estilo, mas era uma casa pequena, num super terreno e tal, e mesmo assim, né, mesmo se fosse um terreno pequeno, a gente faria, claro, e eu disse que a gente pode fazer, e eu disse, né, que o nosso valor é um valor acima da média do mercado, que naturalmente, né, de alguns nomes, escritórios que ele citou, que eu não conhecia nenhum escritório que ele citou, e que talvez ele fosse orçar, eu diria que o nosso provavelmente seria o mais caro, né? Naturalmente seria o mais caro de todos que ele orçaria. E o motivo que ele nos contrataria não seria a questão de preço. Então, olhem só o que é um posicionamento. Posicionamento é ele, só de ver o nosso Instagram, só de ver o nosso site, de ter contato com o pouco que ele viu, sem me conhecer pessoalmente, ele já ancorou na cabeça dele que o escritório é muito poderoso, não sei se essa palavra seria correta, né? Poderoso entre aspas, assim, mas ele é um escritório de alto padrão, ele tem uma qualidade superior, tem grandes projetos, grandes residências, e aqui ele está fazendo não está à altura daquelas, e ele está tentando ver se ele poderia, né? Fazer parte. Imagina assim, ó, tu vai chegar numa cidade e tu quer ver se tu pode fazer parte do clube de golfe da cidade, dos milionários lá. Tem que pedir permissão, ver se vão te incluir. É como se fosse isso, né? E o que está simbolizado em tudo isso? É a inversão de polaridade. Enquanto naturalmente a gente sempre enxerga em todos os mercados, ou em quase todos, não todos, né? Quase todos, em muitos mercados, o cliente é que manda e os vendedores, as lojas estão correndo atrás dos clientes, implorando para que eles comprem. E aqui é uma inversão. Era o cliente pedindo permissão, né, de certa forma, né, tentando pedir permissão para ver se podia fazer parte desse clube. Isso tu consegue através do posicionamento. E o que é o posicionamento? O posicionamento, a gente vai falar profundamente sobre isso na aula 1. Se tu quer aprender como inverter a polaridade, se tu quer aprender como fazer com que os clientes corram atrás de ti, não digo correr atrás de ti, mas os clientes desejem a tua marca, eles sonhem em ter a tua assinatura, ter um projeto assinado por ti. Se tu quer aprender isso, tu tem que participar da aula 1, aula 2 e aula 3 da Revolução Arquitetura Alto Padrão. Isso aconteceu ontem. E anteontem eu mandei uma proposta para um cliente fazer uma casa no condomínio mais top aqui de Gramado. E eu mandei uma proposta, deu R$102 mil. Eu não sei quanto que o pessoal está cobrando por aqui, mas eu acho que não chega a metade disso para um projeto, uma casa, em geral. Sem interior e sem nada, né? Uma casa de 300 metros quadrados. Geralmente eu cobro um pouco mais, tá? Mas esse aqui eu queria pegar um pouco mais leve, que eu queria ter uma casa aqui, em Gramado. E daí, o cliente, 2 horas depois, já me ligou e querendo já combinar a reunião e para dar seguimento, né? Teoricamente dar seguimento. Então, eu mandei o e-mail, disparei às 8 horas da manhã e era 10h17, ele já tinha me mandado um áudio
Leonardo, recebi tua proposta, vamos combinar uma reunião. Rápido assim. O que a gente pode pensar? Uma é, cobrei barato. A outra é, trabalhei muito bem meu posicionamento, deixei ele desejando bastante. Leonardo, como é que tu faz para conseguir cobrar valores mais caros que a média? A gente trabalha ancoragem, a gente trabalha estratégias, que eu vou dividir com vocês na Revolução Arquitetura Alto Padrão. Quer aprender a cobrar mais caro? Tem estratégias psicológicas que a gente faz isso. Não é psicológico, não sei se é um termo bacana, né? Mas tudo é psicológico, né? Então pode ser psicológico também. Tá? Mas estratégias de percepção seria a palavra correta. São estratégias de percepção. O que é que a gente precisa estar construindo? É a percepção de algo bom. Não basta você ser bom, tem que ser percebido como algo bom, como um grande profissional ou uma grande profissional. A gente está vivendo um momento que a aparência importa. E como diz o nosso famoso Oscar Wilde, um escritor britânico, somente os tolos é que não dão bola para a aparência. Quando foi que ele escreveu isso? Não sei, nos anos 1800 e pouco. Somente os tolos é que não dão bola para a aparência. Com certeza a gente dá bola para a aparência. Por isso que a gente vai lá, corta o cabelo. Por isso que a gente vai lá, a mulher passa um batom, tem uma maquiagem. Por isso que a gente corta a unha. Por isso que a gente, toma banho. A gente dá bola para a aparência. A aparência é importante. Sempre foi. E a gente só moderniza tudo isso. A moda, olha a indústria da moda como fatura. Carros, o que é um carro, né? Carro é uma máquina que leva do ponto A ao ponto B. E daí o pessoal conseguiu fazer uma história ao redor dessa máquina. Essa história que pode envolver poder, envolver juventude. Imagina um cara tá ficando mais velho, já não tá com a moral tão alta no mercado, né? As menininhas já não olham mais. Daí o que o cara vai fazer? Tem grana, ele vai comprar um carro esportivo, né? Daí ele tá no game de novo, né? Já tá, agora estão olhando para ele, porque ele tá do carrão. Então, isso é tudo uma história. É uma história criada. Ele viu um comercial que quem tem o carrão é mais olhado, né? Mais visto, é mais percebido, daí o cara vai lá e compra um carrão. E nisso a economia vende. Isso é um posicionamento. É um carro que tem um símbolo de juventude, que tem um símbolo de vitalidade, virilidade, alguma coisa assim. E qual que é o símbolo que tu tá demonstrando no teu conteúdo? Qual que é o símbolo que tu tá demonstrando no teu posicionamento? E o que o pessoal mostra? Mostra o histórico, eu já fiz reforma, eu já fiz espaço de churrasqueira, eu já fiz a fachada da padaria, eu já fiz a fachada da loja. Como que era o meu portfólio antigamente? Meu portfólio era, eu tinha umas fachadas de prédio, eu tinha uma fachada de loja, eu tinha um apartamento, uma reforma de um apartamento, eu tinha umas peças de design de produto, com design gráfico, embalagem, eu tinha uma casa simples assim, amarelinha, com um telhado, e eu tinha uns vídeos que a gente fez uma vez para um projeto, digamos, mais urbano, que era para uns professores lá, um projeto que ia acontecer de pesquisa e tal. Então, era um pouco de tudo. Era um pouco de urbanismo, um pouco de design gráfico, um pouco de design de produto, um pouco de interiores, um pouco de design de fachada, um pouco de comércio, de varejo. E depois eu fiz uma clínica, daí tinha minha clínica. Eu tenho uma clínica que eu fiz, um prédio bem bonito, bem bacana, está construído. Era um pouco de tudo. Esse era o meu portfólio. Qual que era o meu posicionamento?
Era tipo o zelador do prédio. É o cara que faz um pouco de tudo. Ele varre, ele limpa a janela, ele conserta o portão quebrado, ele abre a porta, ele é o cara, eu faço tudo. Eu era o faz tudo. E o zelador não é o cara mais valorizado do condomínio, né? É o cara que faz de tudo. O cara que faz de tudo nunca é valorizado. Quem faz um pouco de tudo nunca é valorizado. Coitado dos clínicos gerais, né? Não sei se... Eu não entendo nada de medicina, assim, mas... Eu nem sei o que é exatamente um clínico geral. Daqui a pouco alguém vai dizer que existe a especialidade de ser clínico geral. Eu não sei, tá? Mas, em geral, a pessoa não valoriza... Não é tão valorizado o clínico geral, que atende um pouco de tudo. Se tu tá com um problema mesmo, tu quer ir no especialista. E o especialista, ele tá posicionado. Então, o cara tá com um problema no olho, tu vai no oftalmo. É um especialista em olho. Só que o mercado sofisticou. E daí, daí tu chega no oftalmo e ele manda, te aconselha tu ir num outro oftalmo que ele é especialista em retina, que é uma parte do olho. Pô, o olho é uma coisa pequena. E daí a retina é outra coisa menor ainda. Daí tu vai numa clínica que é uma clínica só de retina. É uma clínica que só trabalha retina, que é a parte do fundo do olho. E isso, daí tu chega lá e tu tem a segurança que tu vai ser muito bem atendido, porque o pessoal lá vive e respira retina o dia inteiro. Isso é uma questão muito importante do teu posicionamento. Tu tem que transmitir firmeza o tempo inteiro no teu posicionamento. Tu tem que ser o especialista. Eu sei fazer muitos tipos de projetos, mas eu me posicionei no Brasil como um especialista em arquitetura residencial de alto padrão. E ainda dentro do residencial de alto padrão, ainda num subnicho, num subnicho, né? Ainda de arquitetura contemporânea, num estilo que não é neoclássico, que não é colonial, não é nada disso, né? E tá tudo certo com os outros estilos, não tem nada de errado, cada um faz o que quer e tá tudo bem. Mas quando a gente se posiciona, tudo fica muito mais fácil e a gente naturalmente é reconhecido como alguém com uma qualidade superior, alguém que vai entregar algo muito, muito bacana e naturalmente as pessoas querem e acham natural pagar mais por isso. Se um especialista da medicina vai cobrar um valor mais caro do que um clínico geral, as pessoas acham normal, as pessoas acham coerente. Afinal, o cara é um especialista. Mas o clínico geral sabe de tudo. E o especialista, teoricamente, né, não é bem assim, tá? Mas mais ou menos, em teoria. O especialista sabe muito de pouca coisa. E o clínico geral sabe um pouco de tudo. E hoje em dia, né, o mercado valoriza o especialista. E o posicionamento, ele reflete isso. A Ferrari, ela é um excelente carro para estrada, mas ela é péssima para subir montanha. O peixe é um excelente nadador, mas ele é péssimo para escalar uma árvore. Muita gente vem falar, Leonardo, o que tu está falando não é alto padrão. Tá errado o nome, é altíssimo padrão. Tudo bem, eu gosto mais do alto padrão que... Altíssimo padrão para mim é aquelas coisas que eu vivi na Inglaterra, né? Tem coisas que eu vi na Europa que é um padrão mais alto. Então, por isso que eu chamo isso de alto padrão. Mas, realmente, né, o alto padrão, tem muita gente que faz uma coisa normal e chama de alto padrão. E tudo bem. Tudo bem, isso sempre vai existir, né? Essa questão dos nomes, os nomes superlativos, os nomes que tentam enganar um pouquinho, mas a gente não precisa se preocupar com isso, porque o que importa é a qualidade real. E um cliente consciente, um cliente de alto padrão, ele consegue identificar o que é qualidade e o que não é.
Qual é o grande erro que tu não pode cometer no alto padrão? É o erro de posicionamento. Quando tu erra em posicionamento, tu erra em qualidade percebida. E tu erra quando tu erra em posicionamento, tu tá errando na maneira com que tu vai ser remunerado. Se tu erra no alto padrão, tu não vai ser reconhecido. Se tu erra no posicionamento, tu não vai ser reconhecido como alguém competente. Como que funciona o mercado da arquitetura? Existe um cliente que precisa de um projeto porque ele quer fazer uma obra. As pessoas sonham com a obra pronta. Ninguém sonha com um pedaço de papel. Ninguém sonha com PDFs. O PDF que tu entrega, as pranchas, é só um meio do caminho, é só o mal necessário, digamos assim, né? Faz parte, entendeu? É que nem um exame médico. Ninguém quer fazer exame médico. A gente quer ter saúde. A gente não quer o médico, a gente quer ter saúde. Só que daí a gente tem que fazer um exame, tem que ir no médico, que é o caminho, né? Tu vai na academia. Algumas pessoas até conseguiram gostar da academia. É meu processo, a minha luta é tentar, né? Tô tentando estudar até neurociência para ver se eu consigo gostar mais de ir na academia. Essa é a minha luta. Mas na arquitetura, em geral, as pessoas querem o cliente quer ter a obra pronta. Para ter a obra pronta, ele vê que tem um custo. O custo da aquisição ou do terreno ou do apartamento, e depois ele tem o custo da obra, né, que para executar tudo aquilo, daí aquele papo que fica rolando, quanto custa o metro quadrado, quantos metros quadrados tem, daí o cara faz o cálculo, né, 5 mil reais o metro quadrado, vezes 500, dá 2 milhões e meio, então preciso de 2 milhões e meio, se eu conseguir construir mais barato, eu economizo, e eu posso fazer a casa maior, ou então eu encolho, consigo diminuir, então fica essa discussão, né, daí tem gente que construiu a 8 mil reais o metro quadrado, tem gente que construiu a 3, o que o cara fez, o que não fez. Então, é uma questão de números e fica esses números na cabeça. E o cara sonha com a tal do imóvel pronto. E daí chega um momento que o cara vê, agora eu preciso de um arquiteto ou de uma arquiteta que vai resolver isso para mim. Se o cara está mais preocupado com custo, se o cara está mais preocupado com custo, ele vai fazer uma rodada de preço, vai fazer uma competição de preço, ele vai fazer um famoso 3 orçamentos, pelo menos 3 orçamentos. Algumas pessoas são tão cri-cris que elas vão, né, que elas vão fazer vários, vão fazer 10 orçamentos. Conheço vários desses que fazem 10 orçamentos. E tem outros que, né, fazem 1, 2 só. 1, 2, 3 orçamentos e vê qual que deu mais barato. Ou seja, pega a indicação de um ou de outro e vai com o que deu mais barato, vai ver as entregas ali, um diz projeto completo, o outro diz projeto completo, deu, é a mesma entrega. Ele entende assim. E daí tu vai lá e faz essa competição de preço e geralmente o mais barato é o que leva. Porque o cliente está muito focado em preço. Agora, quando tu te posiciona, se tu te posiciona como um especialista, não importa se os outros estão mais baratos. O cara quer o especialista, o cliente quer, ou a cliente quer a especialista. Quer a especialista demonstra que ela é boa naquilo. E o cliente quer aquela especialista. E ele quer tanto que ele não vai nem pegar orçamento com os outros para saber quanto é que ele está pagando mais. Ele só quer aquele especialista e deu. Isso tu constrói com branding, com marca, com nome, com arquitetura autoral. Tu vai construir com posicionamento. Posicionamento é o que vai fazer com que tu cobre valores acima da média. Posicionamento é que vai fazer com que tu tenha clientes desejando o teu trabalho. Se você soubesse, né, eu não sei se
se tu estava aqui quando eu falei a história de um cliente que me ligou ontem, que entrou em contato conosco ontem, depois eu liguei para ele, fiquei bastante tempo no telefone, ouvindo bastante ele, conversando, e ele estava super animado, ele ficou numa felicidade quando eu disse que sim, ele podia ser, né, eu não tinha problema nenhum, que não tinha problema nenhum ele fazer uma casa pequena comigo. Ele ficou super animado, ele ficou empolgado, mandou um monte de mensagem. E o que eu disse para ele? Eu disse que o nosso valor é mais caro que a média de mercado, mas é mais barato do que os grandes nomes de São Paulo. Eu falei isso para ele. E eu disse, se tu fosse pegar um grande nome em São Paulo, a tua casa custaria uns 400 mil. Mas não te preocupa que a nossa vai ser mais barato. Então, usei, já estou ancorando. O cara já ficou com 400 mil na cabeça, já sabe que vai ser mais barato que isso. E ao mesmo tempo, ele sabe que vai ser mais caro do que qualquer outra opção que ele pegar localmente. Então, eu já estou preparando a questão de preço com ele. E quando eu apresentar o preço, não vai ser uma surpresa. Vai ser, inclusive, agradável. Porque ele está com valores altos na cabeça. E o que eu vou dizer para ele? Ele quer que a casa seja barata. E eu vou dizer que a casa vai ser barata. E eu vou usar estratégias para que a casa seja barata. E eu realmente vou usar. Né? Se a gente fechar negócio, eu realmente vou usar estratégias, que eu conheço muitas, de como fazer algo de altíssimo padrão gastando pouco. Ah, Leonardo, então alto padrão pode ser barato? Claro que pode. Da mesma maneira que uma coisa feia e de baixa qualidade pode ser cara. Uma comida, a gente não pode pegar ingredientes caros e fazer uma comida ruim? Claro que pode. A gente não pode pegar tecidos caros e fazer uma roupa feia? Claro que pode. A gente também não pode pegar o porcelanato mais caro da loja, pegar o revestimento mais caro da cidade e fazer usar uma estrutura horrível lá e fazer uma casa horrível. A gente pode. Preço não tem nada a ver com qualidade. A gente pode fazer algo com extrema qualidade, custando pouco. Se o cliente assim quiser. A Dai Salles está me perguntando: o que você acha de começar cobrando caro e não cobrando o mesmo que os outros arquitetos comuns? Olha que boa esse questionamento, né? Não é que tu vai começar a cobrar caro. Tu tem que te posicionar primeiro. Não é... O preço é uma consequência natural. Por exemplo, a Louis Vuitton, eu nunca pesquisei nada sobre bolsa na minha vida, né? Não, isso não está no meu interesse, eu não entendo nada de bolsa. Mas eu sempre imaginei que a bolsa Louis Vuitton fosse cara. E daí eu entrei, né, numa das lives aqui de aquecimento, eu entrei no site do Louis Vuitton e eu vi que realmente era uma bolsa cara. Por quê? Porque a Louis Vuitton, ela se posicionou, ela tem uma fama, ela parece ser cara. Ela parece ser cara. O Häagen-Dazs é um sorvete que parece ser caro. Tem um nome emitido a dinamarquês, só que não é um sorvete americano comum. Leonardo, não fala assim, eu amo Häagen-Dazs. Não é. É um sorvete comum, cheio de gordura vegetal hidrogenada. É um sorvete comum, não é um sorvete de qualidade. Pô, eu sou apaixonado por sorvete, eu sei que é um sorvete de qualidade. Um sorvete de qualidade é natural, é mais natural, faz bem para a saúde. Um sorvete que faz mal para a saúde não tem qualidade. Mas a Häagen-Dazs vende um potinho pequenininho, caro. Uma vez eu vi uns amigos meus me dando de presente, de amigo secreto, uns potinhos de Häagen-Dazs. Então a Häagen-Dazs conseguiu um posicionamento que ela parece cara a ponto de alguém dar de presente para o outro. Deu de presente. Então, a questão do preço não é que tu vai cobrar caro porque tu quer ganhar bem, agora vai cobrar caro. Não é isso. Isso aí tu vai aprender daí.
Daí tu vai aprender isso na aula 1. Primeiro tu constrói o posicionamento. Imagina assim, ó. Vamos supor que o rapaz quer conquistar a donzela dele, tá? A moça, tá? Quer conquistar a princesinha dele. O que ele tem que fazer? Vamos lá. Toma banho. Faz a barba. Para a barba ali, dá uma, né? Maneira esses pelos, maneira essa unha, corta a unha, penteia o cabelo, né? Pode usar outros truques com talvez um perfuminho. Aprende a falar uma língua, um português correto, né? No caso aqui de Brasil, a gente aprende um português correto, se ela for brasileira. Se ela for italiana, aprende a falar italiano, umas palavrinhas em italiano vai ajudar, né? Palavras doces em italiano, não palavrões em italiano, né? Mas as palavras legais. Então, isso é a sofisticação. Isso é posicionamento. Daí tu vai no encontro com a roupa de metaleiro, com a roupa de briga, da luta livre, lá esqueci o nome daquelas coisas lá, de luta, né? Pô, a mulher não vai gostar, né? Eu não sei se ela quer, talvez ela goste de um lutador, mas geralmente não. Então, vai botar uma roupa que seja condizente. Isso é posicionamento. Então, primeiro tu tem que trabalhar, identificar quem é o teu nicho, quem é o teu público, qual é o teu mercado. Daí tu vai entender bem qual é o posicionamento que vai atrair aquele público específico. Para mim, em geral, não ligam querendo fazer lojas. Casualmente, uma cliente me ligou agora querendo fazer uma loja, mas é uma cliente das antigas, tá? Mas, eu não sei, eu vou conversar com ela, vou ver o que vai acontecer. Mas, em geral, isso não acontece. Alguém quer fazer uma loja, não vai me procurar. Aí essa pessoa me procurou porque... eu não sei se eu vou fazer, tá? Mas eu vou conversar com ela. Vou sentir qual é. E é porque o meu posicionamento não é em comércio. Não é em varejo. Vamos ver aqui, ó. Dá para trabalhar só online, sem escritório físico? Nossa, se dá. E vendi vários projetos de mais de 100 mil, né? Dá para vender projetos de mais de 100 mil reais morando bem longe. Eu não tinha escritório, morava bem longe, vendia tudo pelo WhatsApp, morava lá na Inglaterra e vendia aqui no Brasil. Bem longe mesmo, dá, beleza. Mas vocês têm que entender o seguinte, pessoal. Posicionamento que é o poder, tá? Não é do nada. Essas coisas não acontecem do nada, assim. O posicionamento ele é tão forte que tu pode nem ter escritório, que tu pode nem ter equipe, que tu pode nem ter a obra concluída, que tu pode nem ter cliente real, inclusive. Até isso. Se tu tiver um posicionamento bem feito, os clientes vão querer te contratar. E o preço que tu vai cobrar é compatível com o teu posicionamento. MK27 consegue cobrar muito mais caro do que eu. Jacobs consegue cobrar muito mais caro do que eu, porque eles têm um posicionamento ainda mais sólido do que o meu. Eles têm uma história mais longa que eles têm um portfólio bem fortalecido, né? Bem sólido, que isso faz e uma presença em mídia tão forte e um nome tão já reconhecido que consegue fazer que eles cobrem mais do que eu. E eu tô construindo e seguindo exatamente o caminho deles. Eu estou seguindo o caminho deles e naturalmente eu vejo cada vez mais, né? Da mesma maneira que o pessoal vai lá, já olha com o Izai, depois dá umas olhadas ali no que eu estou fazendo. O cliente que é muito poderoso, tem muita grana, já vai direto lá pro Izai, nem vem falar comigo. O cara que já acha caro o Izai, ele já vem falar comigo, entendeu? Então o meu posicionamento não é o mesmo nível de cliente daquela galera. É o cara que está quase lá, o cara que já
queria muito estar ali, mas não tá tanto, ele quer um degrau abaixo. E eu tô feliz nessa parte e eu tô, né, trabalhando duro, tal, fazendo, tem que fazer projetos bacanas e não precisa tirar lugar de ninguém, entendeu? Tá todo mundo bem e pelo contrário, quanto mais a arquitetura contemporânea, a arquitetura sofisticada cresce, melhor ainda. Inclusive eu adoro quando o cliente vai lá e orça com esses grandes escritórios, daí leva um orçamento ali de 500 mil, 600 mil. Um cliente meu foi orçar num grande nome em São Paulo, uma arquiteta de grande nome, e 600 mil o projeto. Daí depois eu fui lá, apresentei um projeto de 250, ele achou barato, né? Topou na hora. Por quê? Porque ele ancorou o valor de 600. Aí em São Paulo é 600. Com o Leonardo deu 250. Então tá, né? Leonardo, vamos lá, né? Então, o preço é importante até certo ponto, né? Tem uma certa... É coerente com o teu posicionamento, tá? Isso que é importante. Esse que é o importante. Ó, alguém falou aqui, ó, faz uma semana olhando o Everglow no teu teto. Tá, Everglow. O que é isso aqui? É isso aqui, pessoal? Isso aqui é uma luminária? Eu não sei o que vocês estão falando da minha luminária. Isso aqui é uma luminária da Lumini. Ah, quem tá no YouTube não tá vendo, né? Tem uma câmera separada. Adoraria te apresentar minha empresa, pois meus produtos são perfeitos para os teus clientes. A Mariana Mânica. Será que é só para os meus clientes ou para todo mundo, né? Talvez para todo mundo que está interessado em alto padrão. Aqui está todo mundo interessado em entrar no alto padrão. Interessante para todo mundo. Essas técnicas também são aplicadas. Ó, vamos falar do caso da Mânica aqui, tá? Ela é uma fornecedora de algum produto. E daí, o que ela tá? Ela tá fazendo a ação ativa de entrar em contato com um potencial cliente. Isso é o que é o normal ser feito. Só que o que geralmente eu faço, como é que geralmente eu especifico, eu vejo qual é o produto que eu mais gosto e aquele produto eu quero especificar. Mesmo que aquele produto seja caro e eu tenho um trabalhão junto de convencer o meu cliente que vale a pena a gente reduzir o orçamento em outras partes da obra para liberar orçamento e budget, né, para aquela parte que eu acho muito importante, que geralmente esquadria é muito cara, né? Além de esquadria ser a parte cara, eu gosto de especificar as mais caras que tem. A gente vai falar muito sobre isso na aula 2. Da aula 2 do workshop, da Masterclass. Que é, a aula 2 é na quarta-feira, tá? Na aula de quarta-feira a gente fala muito sobre isso. Então, o posicionamento correto é criar desejo. Se tu tem a capacidade de criar desejo, que tu vai aprender isso na aula 1. Na aula 1 tu vai aprender como criar desejo, como ser desejado. Tu não vai precisar mandar no churrasco para algum conhecido e diz, fala para os teus amigos me contratarem. Lembra que eu sou arquiteto, lembra que eu sou arquiteta. Se tu conhecer alguém, né? Olha, tu tem vários amigos médicos, podia, né, falar de mim para eles. Entendeu? Esse é o jeito que todo mundo faz. Esse é o jeito que não funciona, pessoal. Não funciona. O cara tem dinheiro para contratar um profissional. Ele vai contratar aquele que ele gosta. Eu tenho um orçamento alto para minhas obras. Tem uma obra que eu estou fazendo. Uma obra não, um projeto, né? Mas a obra, eu falei pro cliente, eu acho que vai custar uns 8 milhões. Ele, tudo bem. Nem deu bola. A casa de praia dele, né? Nem a casa principal. Só a casinha de praia.
Imagina o orçamento. Então, pessoal, posicionamento é tudo. É a coisa que felizmente ninguém sabe fazer. Que bom! Se todo mundo soubesse fazer, eu ia ter que fazer outra coisa, né? Daí minha vida ia ser mais difícil. Que bom que ninguém sabe fazer, né? E que bom, ó, que bom que pouca gente, ó, alguns vão assistir a aula, sabe quantos que vão realmente aplicar o que vão aprender? Olha, não sei se chega a 3%. Se você perguntar o que é posicionamento, todo mundo vai dizer sim, vai falar o que é posicionamento. Mas fazer, ninguém faz. Que bom, ser humano tem isso, né? Quanto mais eu falo, menos as pessoas fazem. Não sei porquê. Ó, essas técnicas também são aplicadas para profissional de design de interiores? Claro, com certeza. Tem vários alunos de design de interiores, eles aplicam e colhem os resultados, com certeza. O que eu ensino também vale para design de interiores. O meu curso vale para design de interiores, meu curso pago, minhas mentorias valem também para design de interiores. O que eu não acho tão válido é para lojistas, né? Se você soubesse quantos lojistas me pedem ajuda, são vários, mas eu decidi que acho que eu não sou tão top assim meu conhecimento não é tão bom assim para lojistas, mas para profissionais que vendem projeto e querem vender mais caro é perfeito. O tio Lelo Foz disse aqui no Instagram, olha só o que ele disse: um gelato entrega mais sabor que um Häagen-Dazs. O que é um gelato? Gelato, será que é o sorvete italiano? Com certeza. Häagen-Dazs é uma marca americana que eles criaram um nome que parece escandinavo e criaram uma embalagem pequenininha, ou seja, para ser escasso. Eles usaram o gatilho da escassez. Alguém conhece o Milhopan? Milhopan era um salgadinho que tinha há muito tempo atrás, era uma embalagem grande, bem barato. Então, o barato, grande, abundante, a gente tende a não valorizar. Imagina no processo de sedução, tem alguém, né? Imagina a menina tá lá e tem um cara que não para de perseguir ela, ela não valoriza esse cara. Ela tá muito fácil, ele tem em abundância. A atenção dele, ela tem a atenção desse cara em abundância. Agora, se tem alguém que ela precisa se esforçar para ganhar a atenção, aí ela vai valorizar. Daí ela já vai fazer os truques delas para tentar conquistar. Aqui o Matheus fez uma pergunta. Como você estipula mais ou menos o preço, Mader? Se o cliente perguntar quanto mais ou menos vai custar, daí eu dou um preço bem alto, Matheus. Eu dou um preço bem alto. Eu digo que não sei quanto vai custar, mas eu digo, tem gente que cobra tanto. Eu digo, tem gente que faz de graça e tem outros que cobram um valor bem grande. Então eu ancoro ele, tanto em valores altos quanto grátis. Geralmente as pessoas não querem o grátis. Quem quer fazer uma cirurgia no coração de graça? Tu iria fazer uma cirurgia de coração, né? Operar o teu próprio coração, ou o coração de um ente teu querido, né? De um familiar, um médico querendo fazer de graça. Eu tenho um cara que tu compra essa maleta aqui e eu te dou uma cirurgia de coração de graça. Tu não quer, entendeu? Quando a coisa é importante, tu não quer. Tu quer aquele cara que é caro, o máximo que tu consegue pagar. A Dai perguntou: ter foco em casas e fazer interiores também. Posta mais casas, ter o foco em casas e fazer interiores também. Posta mais casas e seus interiores para se posicionar. Isso mesmo. Casas e interiores é perfeito o casamento, né? Porque quem constrói uma casa automaticamente já quer fazer os interiores depois. E um bom projeto é feito os dois em conjunto. Todo grande arquiteto no Brasil faz os dois ao mesmo tempo. No Brasil, esse é o ideal. E antigamente eu só fazia a parte externa.
Daí chegou um momento que caiu a ficha que para eu ir para um próximo nível, eu tenho que pegar e também dominar e ter a mesma excelência também em interiores. Daí caiu essa ficha e agora eu quero sempre fazer os interiores das minhas casas. Antigamente eu não tinha essa visão. Depois de uns anos eu comecei a ver que todo grande arquiteto faz, e tudo que um grande arquiteto faz, eu replico. E agora ensino para meus alunos. E agora quem colhe esses resultados são eles também. O mercado é muito abundante. Matheus, pegamos o Cube para calcular se o cliente perguntar mais ou menos quanto... ele está falando de projeto, obra, não é a obra, né? É o projeto. Eu pensei que ele fosse falar de o valor de projeto e eu falei de projeto, mas ele queria saber da obra. Então, quanto custa, né? O Matheus está perguntando. Para orçar uma obra, o cliente pergunta quanto custa a obra. E eu digo que não tem como saber o preço da obra sem ter o projeto. Eu vou perguntar para o cliente qual é o porcelanato que tu quer usar? O mais barato, o mais caro? Qual é o piso que tu quer usar? Um piso barato ou um piso mais caro? Qual esquadria tu quer usar? A esquadria mais cara ou a esquadria mais barata? É difícil, né? Ter um valor antes de ter o projeto. Eu digo que tudo é possível. Tu quer uma obra barata, a gente faz barata. Tu quer uma obra mais... um preço, uma qualidade maior, alguma peça mais cara, a gente vê... Na hora de negociar, eu digo para o cliente que a gente vai fazer tudo que fique dentro do bolso dele, dentro da estimativa dele. O meu posicionamento é o seguinte, tu quer economizar, não vamos baixar no valor de projeto. O valor do projeto é o valor que eu vou cobrar. Vamos economizar na obra. Então, o que os arquitetos fazem? O cliente quer economizar? Então eu baixo o valor do projeto. Não, e daí eu perco, né, se baixar o valor de projeto. Vamos baixar o valor da obra. O valor de projeto continua o mesmo. Essa é a minha postura. E o cliente quer que a obra fique mais barata, a gente vai deixar mais barata. Como? Mudando soluções técnicas, que a gente vai discutir na aula 2. A gente pode encolher. A área da casa. Tem várias estratégias para deixar mais barato. Muitas estratégias. E dá para deixar mais barato e continuando sendo alto padrão, continuando sendo uma coisa de alta qualidade, continuando sendo uma obra que vai te dar muito orgulho de tu apresentar isso no teu portfólio. Isso é super possível. Edilaine está me perguntando o que acha das áreas de projetos comerciais, por exemplo, lojas. É um excelente mercado. A gente vai falar um pouco sobre isso na aula 1 na semana que vem, na segunda-feira. A gente vai falar sobre isso na aula 1, mas a arquitetura comercial, tu tem que entender o teu mercado, né? Que antes do posicionamento, antes do nicho, tem a ver o mercado que tu quer atuar. Se eu, por exemplo, hoje eu estou morando em Gramado. E Gramado é uma região que o pessoal constrói basicamente 4 coisas. Faz restaurantes, um pouquinho, faz muito hotéis. É uma cidade que é 100% turística, né? Então tudo é hotel. Tem muitos prédios de apartamentos de 2 dormitórios. Eles não fazem nunca apartamentos de 1 dormitório e nunca fazem de 3. Aqui tudo é 2 dormitórios, é o padrão do mercado. São apartamentos voltados para turistas, né? E os turistas gostam de 2 dormitórios. Por motivos que eu não vou entrar agora. Isso não importa aqui. Então,
E também, de vez em quando, fazem casas de alto padrão. De vez em quando. E as casas têm uma tendência a ser mais de telhado. Vou mostrar aqui para vocês como é que é a arquitetura de Gramado. Isso aqui é Gramado. Então, toda a cidade é assim. Né? A vista do meu escritório é bem legal. E daí, o meu mercado, eu tenho que tomar uma decisão. Eu quero atuar nesse mercado de Gramado ou eu quero... No meu caso, eu tomei uma decisão que eu não quero me limitar a Gramado. Eu só moro aqui. Quando eu vim morar aqui, eu nem pensei, nem cogitei a hipótese de me limitar aqui. Eu já morava em Londres antes, então eu já aprendi que eu podia ter clientes em qualquer lugar. E eu decidi morar em Gramado por algumas questões. E agora eu vou me mudar para Floripa. E então, o mercado que eu quero atuar não é aqui. Mas se eu quisesse atuar aqui, eu tinha que estar na regra do jogo. Ou eu vou me especializar em hotéis, ou vou me especializar em restaurantes, ou vou me especializar em prédios de apartamentos de 2 dormitórios. Alguma especialidade eu tenho que ter. Então, no teu caso, tu quer trabalhar com lojas, tu mora em uma cidade grande, que tem muitas lojas, que tem concorrência entre lojas, faz sentido. Se tu mora numa cidade pequena, que são poucas lojas e as lojas não têm muita concorrência, o mercado não é tão sofisticado, não vale a pena tu te limitar a lojas, porque os lojistas não vão querer investir tanto em projeto e inovação. E essa percepção de mercado que tu quer atuar é muito importante para responder essa tua pergunta. Em grandes mercados, as lojas precisam estar renovando o tempo inteiro, a concorrência é muito grande. Então, tu atuar na área comercial, onde a concorrência é grande, é um excelente mercado. Tu atuar na área comercial, onde a concorrência não é importante, não é significativa, é sempre os mesmos lojistas fazendo sempre a mesma coisa, eles ganham dinheiro, faça chuva, faça sol, eles atendendo mal, eles fazendo uma loja feia, eles vão ganhar mesmo dinheiro igual. Esse é um péssimo mercado para tu atuar. Tá? Então, depende do mercado. O residencial, por que é bom? O residencial, eu tenho certeza que todo mundo aqui pode se dar bem no residencial. Porque se o cara mora numa cidade de 1.000 habitantes, lá tem gente que precisa morar em algum lugar. A Marina está perguntando, Marina Araújos. Para quem tem pouco projeto executado, é válido publicar boas imagens renderizadas? Dá credibilidade? Essa pergunta é boa, né? Uma boa pergunta merece uma boa resposta. Imagens renderizadas é muito bom, mas o que dá credibilidade não é o quão realista é a imagem. A regra do alto padrão não é imagens realistas. A regra do alto padrão é um excelente projeto, é uma excelente técnica de projeto. Tem que representar sofisticação. Mas, Leonardo, esse render não é realista, mas o espaço é bonito. Então tá ok. Leonardo, esse render é super realista, mas a grama está muito alta, a cama está bagunçada, a parede está riscada, o espaço está apertado, a cama e a parede estão muito perto. Sabe aqueles close de cama? O pessoal faz muito, né? Virou moda agora. O pessoal botando render de cama no Instagram. Pega um pedaço da cama e põe um render. Daí o que tu demonstra ali? A capacidade de tu fazer imagens renderizadas, mas não demonstra. O que tu está vendendo? Tu não é uma loja de edredom. Tu está vendendo o edredom da cama, né? Aqui tu só enxerga o edredom. Tu é um arquiteto, tu faz espaços, tu é um arquiteto, tu cria arquitetura, tu cria espaços. E mostrar um pouco de prédio, um pouco de casa, um pouco de cama, isso não é uma estratégia, isso é uma coisa aleatória. Ah, mas
O pessoal estuda 3D e faz isso. Sim, eles estão vendendo imagens, eles estão certos. Querem vender o que eles sabem fazer, que é a imagem. Mas se tu quer vender arquitetura, daí não, daí tu tem que vender é outra coisa, é outro posicionamento. Então, o render que tu tem que apresentar, a pessoa tem que olhar e dizer, caraca, que espaço bonito. Eu vou mostrar um aqui para vocês. Um exemplo. Leonardo, me dê um exemplo que é melhor do que falar. Este aqui é um exemplo. Essa imagem aqui, então, pessoal. Essa imagem aqui, a gente vê uma super piscina, que é um grande espaço, uma piscina coberta, com esquadrias, com vidros ao lado. Então, tu imagina que é uma piscina que tu pode usar no inverno, que para um nordestino isso não faz nenhum sentido, mas para quem mora no sul, isso é um paraíso. Cara, isso é a coisa mais luxuosa que tu pode ter, né? Tu tem, além de uma piscina gigante externa, tu tem essa piscina, uma piscina dentro da casa, uma segunda piscina. Uma piscina para usar no inverno, toda aquecida, toda quentinha, com muita luz. E daí o cara começa a imaginar, uau, será que é legal ter uma piscina legal, uma piscina assim em casa, privada, só para mim, para minha família? Ele começa a imaginar. Ele começa a se imaginar aqui. Ele, as filhas, todo mundo aqui tomando banho de piscina, quentinho no inverno. E ele teve umas experiências com os hotéis que tinha isso, e ele começa a lembrar, cara, que coisa massa, isso é super sofisticado, super bacana. E ele começa a ver, nossa, meus amigos, não tem nada parecido com isso. Eu quero isso para mim. Então, se eu pego e digo que isso aqui é um espaço de um hotel, ninguém vai dar bola. Agora, se eu pego e escrevo embaixo que isso aqui é uma das piscinas privadas da casa, o cara começa a contar história na cabeça dele, ele começa a imaginar, nossa, como é que é o resto da casa? Quantos quartos devem ter? Como que será que é a fachada dessa casa? Ele começa a imaginar coisas. Então, essa aqui é uma casa que eu estou fazendo em Santa Catarina. Tá? Um projeto em andamento. E essa aqui é uma das piscinas da casa. Uma casa que tem uns 1.150 metros quadrados. E a gente começou a estudar a piscina e começou, né? A gente fez essa imagem, está fazendo o resto do projeto também. Como faço para encontrar mão de obra de alto padrão, executar o que foi projetado? Para tu encontrar uma boa mão de obra, tu tem que conhecer quem são os bons construtores. E geralmente é muito comum obras menores, o pessoal contratar empreiteiros. O empreiteiro, ele não é uma obra qualificada. O bom é tu contratar um bom construtor e o construtor contrata o empreiteiro. O empreiteiro sempre tem. O empreiteiro sempre está na jogada. Só que entre o arquiteto e o empreiteiro tem que ter um construtor. Se não tiver um construtor, tu vai ser o construtor. Só que daí tu vai ser construtor, só que sem ganhar para isso, né? Daí o cara vai ter que ficar toda hora fiscalizando a obra, toda hora visitando a obra, toda hora vai ter demanda do empreiteiro para ti. Tu vai ter que assinar a obra, a RT da obra, né? E daí tu tá fazendo o papel de construtor sem ganhar para isso. É o que mais acontece. Se tu já assinou uma RT de obra, tu foi o construtor sem saber e não ganhou para isso, não ganhou nada para isso. Eu não assino RT de obra, eu só assino RT de projeto. Esse é o meu jogo. Só assino, eu não faço obra. Quando eu fizer a obra, daí sim, eu vou cobrar bem para fazer uma obra. Se algum dia eu quiser, né? Hoje ainda não está nos meus planos fazer isso. Mas se algum dia eu quiser fazer a obra, eu vou cobrar bem para fazer uma obra. Não vou fazer de graça ou quase de graça, como a maioria dos arquitetos fazem, de cair de maneira ingênua nessa jogada aí.